Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E ela tem muito a ver com a vida cristã. E ela tem muito a ver com os dias de hoje. O tema, como vocês podem ver, é o bom combate. Nós sabemos que a vida, de um modo geral, mas principalmente a vida do cristão, ela é colocada diante de muitas batalhas, de muitas lutas. E temos aprendido que temos que nos comportar como guerreiros, temos que lutar. E Paulo fala sobre isso nas reflexões que ele fez nos últimos dias da sua vida, que é o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo falava sobre a vida dele. Paulo foi aquele camarada que lutou contra principados, potestades, religiosos, contra homens, contra situações, contra tempestades. Mas ele entendeu que a vida não era só lutar. Não era só uma luta qualquer. Era uma luta que deveria ser lutada da forma correta. E é sobre isso que eu quero falar. Nós temos passado por tantas dificuldades que muitas vezes somos levados a fazer coisas que num primeiro momento parecem corretas, mas se você parasse um pouquinho e principalmente parasse e procurasse aquela resposta, aquela situação na palavra de Deus, você saberia que aquele caminho não era o caminho que você deveria ter tomado. Ou aquilo que você falou, a forma que você agiu, não deveria ser a forma que você deveria ter escolhido para isso. E a gente entende bem isso quando Paulo escreve no início da carta a Timóteo, no comecinho da primeira carta de Timóteo, ele fala sobre isso. Esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti, combate, firmado nelas o bom combate. E aqui eu grifo, com fé e com consciência. Pois algum rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Essas são as palavras de Paulo para Timóteo. Fica claro aqui que não é uma batalha literal, de briga. Mas tem a ver com as escolhas que nós fazemos, tem a ver com a liberdade que nós temos e que cada vez mais nós precisamos saber lidar com elas. As lutas, sim, são verdades. Os desafios, sim, são verdades. Mas eu não posso lidar com elas de qualquer forma. Eu não posso lutar de qualquer jeito. Eu não posso usar qualquer arma. Não pode ser qualquer discurso. E Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, consciência, Timóteo. Cuidado. Porque a tua vida, como as nossas vidas, queridos, tem a ver com as nossas escolhas. Sermos bons ou não, tem a ver com as nossas escolhas. Paulo não fala de um combate, ele fala de um bom combate. Um combate que nós precisamos entender que tem a ver com Deus. Quando nós falamos de fé e consciência, a primeira coisa que eu penso, antes de qualquer coisa, eu tenho que passar por Deus. Antes de qualquer escolha, antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação ou reação, eu preciso passar por Deus. Normalmente quando eu ministro alguém, quando eu ministro um casal que está em crise, que está passando por luta, uma das primeiras coisas que eu pergunto, como está o teu relacionamento com Deus? E eu faço isso justamente para saber o quanto aquela pessoa está cheia de Deus, ou está cheio do entendimento, da consciência de Deus, a fim de fazer com que ela faça escolha da forma correta. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. A importância do relacionamento com Deus tem a ver com a importância das nossas escolhas.
A importância do entendimento claro de qual é a vontade dele para nós em relação às coisas que nós haveremos de fazer e da forma que haveremos de fazer. Porque ele não nos chama para fazer as coisas de qualquer forma. Tão importante quanto fazer correto. Fazer alguma coisa correta é fazer ela correta. A outra questão tem a ver com a consciência. E qual consciência é essa? É aquela que faz com que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é normalmente contra aquilo que a gente está vendo. Normalmente a nossa luta é com aquilo que a gente não vê. E para mim lutar com as coisas que eu não vejo, eu preciso mais uma vez passar pelo Senhor. Para que eu não esteja machucando, para que eu não esteja magoando, para que eu não esteja ferindo pessoas. Destruindo relacionamentos, se distanciando, se afastando dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Normalmente quando nós quebramos essas regrinhas de consciência e fé, nós acabamos machucando alguém. Porque nessa labuta, nessa batalha, nesse dia a dia de escolhas, nós precisamos entender que tem uma forma correta. Nós precisamos entender que tem as armas corretas. E tudo isso está à nossa disposição. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos fornecido, tem nos ensinado, tem nos reunido como fez hoje. Quando nós somos renovados, na medida que nós cantamos, que nós louvamos, que nós oramos, na medida que nós nos enchemos de fé, quando lembramos daquilo que Jesus fez e nos está fazendo todo dia, na verdade Ele está falando assim, vai por esse caminho. Faz dessa forma. Muitos já conseguiram discernir que não é bom você tomar atitude quando você está nervoso, quando você está sob pressão, quando você está com medo, quando você está com vergonha. É aquele momento que você chama um conselheiro, aquele momento que você abre a palavra de Deus, é aquele momento que você foge daquele ambiente de prisão, que embora não tenha paredes, você se torna escravo daquilo. Olha só como o inimigo faz. Aí você vai, você ajoelha, aí você canta, aí você louva, aí você fala com o teu pastor, você fala com o teu irmão, você fala com o teu líder, e ele te dá uma direção, você fala, bicho, eu não estava pensando nisso, eu vou fazer dessa forma. A nossa vida, todos os dias é assim. Então eu parto do princípio de que todos os dias eu preciso dar uma parada no Senhor e ficar um tempo com Ele. Me ajuda, Pai. Até porque nessa necessidade de soluções, até porque nesse mundo de escolhas que eu tenho que fazer, e são muitas, se eu não tomar cuidado, as escolhas que eu vou começar a fazer, são as escolhas que o mundo dá. São os métodos que o homem usa, o mundo usa. Métodos que são muitas vezes carnais. E a gente sabe que existe uma luta entre o espírito e a carne. O espírito te leva para Deus e consequentemente para a vida, mas a carne te leva para a morte. E consequentemente, problemas. O mundo quer nos ensinar a responder aos problemas que ele mesmo estabelece. Cria seus problemas para dar soluções muitas vezes não, todas as vezes mentirosas em relação àquele problema. O próprio Jesus falou que cada casa dividida não prevalece, como ele seria do inimigo, se ele estava combatendo justamente o inimigo. Como o inimigo pode te dar a solução? Como o inimigo pode te dar um caminho? Talvez ele comece para te pegar no meio do caminho e te destruir por completo. A solução das nossas vidas, a melhor escolha dos nossos dias estão no Senhor. E normalmente, amados, é diferente, totalmente diferente daquilo que o mundo estabelece como caminho certo para se resolver algo. Eu separei aqui 3 histórias de homens que foram expostos a lutas incríveis, problemas incríveis, talvez sem solução, mas escolheram agir segundo o conhecimento que eles tinham de Deus. Eu chamo isso de protocolo e prática. Protocolo é aquele conjunto de regras, é aquela vida diante de princípios.
É aquilo que nos cerca, que nos protege. As pessoas falam que regras é ruim. Não, regras protegem. Regras boas, é claro, regras boas. As regras da palavra, as regras do Senhor, elas nos protegem. É que a gente às vezes tem aquele espírito rebelde, que não quero isso, não quero aquilo, não tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Amados, toma cuidado demais com aquilo que você fala, é do meu jeito. Toma muito cuidado com esse trem. Mineiro gosta de falar trem, né, Rubem? Tem um outro mineiro que fala de um jeito engraçadinho. Você não é crente não, né? Brincadeiras à parte, isso é muito sério. Como cristão, nós temos protocolos e precisamos desenvolver esses protocolos cada vez mais. Como cristãos, nós precisamos começar a olhar da maneira correta de resolver as coisas e não somente resolvê-las. Um corredor que entra na maratona e sai correndo de qualquer jeito, ele não chega no final de jeito nenhum. Ele teve que aprender a respirar, ele teve que aprender a correr, ele teve que treinar. Ele entende que tem os momentos certos de fazer correr de determinada forma. E a vida cristã é uma jornada que nós precisamos, peraí, tem a maneira correta de fazer e eu quero aprender. Ou, aprendido a lição, eu quero colocar em prática. Protocolo e prática. Deixa eu compartilhar a história dessas pessoas, porque eles fizeram de uma forma totalmente diferente que normalmente as pessoas fazem, quando estão diante dos problemas, ou problemas muito parecidos com os quais eles estavam vivendo. O primeiro deles, eu estou falando de Davi e de Saul, a gente vai lá encontrar em 1 Samuel, capítulo 24, 4 e 5. E também em 1 Samuel 26, 8 e 10. São dois textos que falam o seguinte: então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia, olha só, falaram ainda no nome do Senhor, do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falhás como te parecer bem aos teus olhos. E levantando-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu de Davi por ter cortado, ou seja, por ter atacado, não para a morte, mas o rei Saul. E novamente ele fala, então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com uma lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, viva o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou se um dia chegará e que morra, ou descerá para batalha e pereça. Gente, o contexto dessa história era Saul perseguindo de forma injusta Davi, querendo matá-lo, e por tantas vezes tentando fazer isso, por ciúmes, por inveja. Mas a gente vê um homem de Deus aqui, tendo oportunidades de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas a justiça que ele faria com um ungido de Deus, com um homem que Deus estabeleceu. E as pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que o amavam e que queriam o bem dele, muitas vezes falando em nome do Senhor, Deus está te dando. Isso é de Deus. Mas Davi, por conta dos seus protocolos, por conta da sua prática de vida, ele fala o seguinte, quem sou eu para tirar aquilo que Deus colocou? Se Deus quiser, Ele coloca. Eu não estou falando aqui sobre a questão pessoal, mas eu estou falando aqui sobre o cuidado que Davi teve em saber que aquilo ele não poderia fazer porque Deus escolheu. Ele tinha tudo para acabar com aquela história de vingança. Ele fala assim, Deus faz, Deus está no controle. Quantas são as vezes que nós somos perseguidos de forma injusta? Quantas são as vezes que nós somos colocados diante de situações ruins demais? E o nosso eu começa a gritar dentro de nós, faça alguma coisa, reaja. É claro que a gente tem que estar lidando com as coisas assim, mas ao fazer, devemos fazer segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, dos homens que Ele levantou na antiguidade, para que nós pudéssemos olhar para eles e falar assim, é desse jeito, porque desse jeito faz com que eu confie verdadeiramente em Deus.
Tem luta que eu não preciso lutar, gente. Eu falei que a nossa luta não é contra pessoas. É aquilo que age por trás delas. E nos foi dado essas ferramentas, e nós fomos capacitados para que isso de fato acontecesse. Olha só. A gente vê aqui uma perseguição injusta. Lá em Romanos 2, 6, 8 fala que Deus vai fazer justiça. Eu não preciso ficar fazendo. Fala sobre falsas oportunidades. Aqueles homens falavam, olha, foi Deus que deu. O irmão, toma cuidado com o conselho que você recebe. Eu não estou falando que o conselho vem de pessoas ruins que não te amam. Mas se elas não têm conhecimento de Deus, certamente o conselho dela vai estar pautado em coisas que podem ser perigosas para vocês. Qual o conselho que você tem ouvido? Muitas vezes o conselho parece a última gota d'água no deserto. Mas amados, quem é o Deus que nos dá água? Quem é o Deus que nos dá a água da vida? Quem é o Deus que nos dá uma água que ao tomarmos ela nunca mais teríamos sede? Mas muitas vezes somos expostos a essa situação de deserto, com muita sede, desesperado, e parece que tudo aquilo que é dado para você funciona. Toma cuidado. Davi conseguiu ver o inimigo dele na frente dele, e ele quis até pegar um pedacinho da roupa dele para que ele pudesse falar, olha, está vendo? Eu peguei a tua roupa, mas eu não te matei. Mas até isso entristeceu o coração dele, porque ele falou assim, não devia ter feito. O servo dele fala assim, ó, eu faço para você. Melhor não. Deixa que Deus faça, deixa Deus agir nesse sentido. Parece difícil. Parece. Por isso nós precisamos de consciência e fé. Precisamos pensar diariamente, precisamos exercitar, precisamos tornar mais robusto o nosso relacionamento com Deus, para que quando nós formos expostos a uma situação tal qual Davi foi exposto, eu tenha resposta, e não qualquer resposta. Eu venha combater, mas não de qualquer forma. Posso ouvir um amém? Não pode ser de qualquer forma. Tem que ser da forma do Senhor. Ele quer nos ensinar com tudo isso. O outro ponto, conselhos errados. Provérbios 1,7 fala assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Amados, podemos sim ouvir conselhos, mas nós precisamos estarmos sempre respaldados, com entendimento claro, que eu tenho obrigação de conhecer a Deus através da sua palavra. Sabe aquela resposta que você não sabe dar, mas quando alguém fala alguma coisa contrária, aquilo você sente, não está legal. Eu não sei direito o que te falar, mas isso aqui não cai bem para mim. Eu não estou me sentindo bem com isso. Espera. Sabe aquela situação que você chega, só que você não está preparado. Se você não comprar isso agora, você não vai comprar nunca mais. Se você não fechar agora, eu vou vender, você não vai ter nunca mais. Aí você acaba entrando numa conta que você não consegue pagar amanhã. Peraí. Tem que resolver agora? Então vou esperar, então não resolvo. Se você quer ser agora, negócio fechado. Eu quero parar, eu quero pensar, eu quero refletir. Eu quero dar mais um passo na direção de Deus. Primeira parada, Deus sempre. O Senhor está acima das circunstâncias. E nós precisamos ter confiança em Deus. Davi tinha confiança em Deus. Por mais que ele lutava, por mais que aquilo o afligisse, por mais que fosse difícil aquela situação, ele tinha confiança em Deus. Ele tinha confiança em Deus. E quando se tem confiança em Deus, queridos, quando nós conseguimos desenvolver essa confiança, nós não caímos nas armadilhas que são colocadas diante de nós todos os dias. Ele não fez uma escolha que pudesse levá-lo ao arrependimento. Ele não fez uma escolha que pudesse criar um problema, que pudesse afastá-lo de Deus. Ele não fez isso e nós não devemos fazer também. Relacionamento com Deus te leva a ter experiências com Ele. E as experiências fazem com que você o conheça cada vez mais. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai ter certeza de que Ele é bom. Mais você vai ter certeza que Ele cuida, que Ele guarda, que Ele protege.
Deus é Deus, amados. Eu estava conversando com uma amiga aqui da igreja que há muito tempo eu não conversava. E ela estava contando as bênçãos que aconteceram na vida dela. Ela falou assim, poxa, você sempre falava que Deus estava no controle. A parte de Deus está certa, a nossa parte é a gente acreditar. É sermos resilientes em relação ao tempo. Não é porque o tempo, as coisas são contrárias e o tempo parece longo. Isso não significa que Deus perdeu, pelo contrário, Ele continua ganhando. O outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é uma situação que aconteceu um pouco antes. Gideão e os midianitas. Deixa eu ler 2 textos também para vocês. E disse o Senhor a Gideão, muito ao povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Juízes 7:2. E Juízes 7:16 diz assim, então dividiu os 300 homens em 3 companhias e lhes deu a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas nelas acesas, e é isso que aconteceu. A maneira de Deus é diferente, gente. Gideão foi um dos juízes, foi um homem que vivia numa das tribos de Israel. Alguém que conhecia Deus, que tinha estratégias. Ele estava trabalhando de uma forma meio escondida, porque os midianitas estavam atacando Israel. Os midianitas atacavam Israel por quê? Porque Israel pecou contra Deus e Deus permitiu. Era como se fosse, olha, está dando errado? Presta atenção, vocês estão fazendo errado. Não está gerando resultado? Peraí, será que essa é a maneira certa? Enfim, Israel estava nas mãos dos midianitas. Os midianitas atacavam Israel de uma forma terrível e Israel estava empobrecendo. Aí, em determinado momento, o povo começa a clamar a Deus e Deus manda a resposta. E chama quem? Chama Gideão. Quem era Gideão? Segundo o próprio Gideão, o da tribo menos importante, e dessa tribo menos importante, ele era o menos importante. Ou seja, era um cara que está com dificuldade de entender quem ele era. Mas foi Deus, foi esse homem que Deus escolheu. Ele se relacionou com ele, conversou com ele, mostrou para ele, deu provas para ele. A gente vê na história que Gideão pede provas. Amados, nós precisamos pedir provas para Deus. Fala, Deus, eu creio, mas vai lá. Me mostra, Senhor, abre os meus olhos, me dá um sinal. Cria relacionamento, conversa com Deus. Amados, isso não é ruim. Fala, me mostra, Senhor. Coloca uma pessoa aqui no meu caminho, abre uma porta, me dá um... Gideão bateu um papo muito bacana com Deus. Mas a história não é, a parte mais importante não é essa questão desse bate-papo, mas a maneira que Deus fez para mostrar que Ele é Deus. No momento que o povo começa a olhar para Deus novamente e fala assim, eu vou fazer. Aí chega uma multidão para Gideão e Deus fala para Gideão, Gideão, é muita gente, eu não quero. E ele começa a fazer quase que uma seletiva ali. No final do dia, ele tinha 300 pessoas para lutar com ele, contra mais de 100 mil pessoas dos midianitas. Final da história. Deus vence. Não é da nossa maneira, pode aplaudir o Senhor. Mas numa luta você começa a procurar o quê? Eu preciso procurar um atalho, eu preciso procurar uma pessoa forte, eu preciso isso, eu preciso aquilo, amado, você precisa de Deus. Mas esse não é o caminho natural, não é aquele que você vai seguir na direção dele mais fácil. Esse você precisa parar e refletir qual que é a maneira de Deus. Qual que é o bom combate? O bom combate foi o bom combate de Gideão. Ele creu em Deus, Deus falou assim, é comigo. Você não precisa de uma multidão para vencer uma multidão, você precisa de mim. Você não precisa ser o maior, você não precisa ser o melhor, você precisa de alguém que me conheça. Você não precisa ter para comprar, você não precisa ter para conquistar. Eu te dou, mas confia, crê, busca. Desenvolva esse relacionamento com Deus ao ponto de você ouvir a voz dele, até quando parece algo muito estranho diante daquilo que você está acostumado a ver. Nós somos esse povo, nós somos esses que Deus chamou para que nós pudéssemos entender a maneira de Deus. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós continuaremos fazendo do que o mundo faz. Se eu não tiver isso, eu não consigo. Se eu não tiver uma casa grande, eu não faço uma célula. Se eu não tiver um curso de teologia, eu não consigo pregar. Tem um pastor da Bethel, acho que é Chris Valentin. Ele dá esse testemunho numa das pregações dele. Ele foi convidado.
Ele não tem faculdade, mas ele tem vários livros, ele escreve muito bem, que são usados em faculdades. E um desses reitores, um desses diretores chamou ele e falou assim, poxa, por que você não, eu quero te dar um título de mestre. Ele falou, ficou empolgado. Uau, mestre. O que eu preciso? Eu preciso fazer uma tese. Mas o que é uma tese? Tem que falar o quê? Fala, pega um livro que você está escrevendo, a gente vai pautar isso daí, vai ficar legalzinho, tal, você entrega isso como uma tese, para mim você vai ter um título de mestre. E ele ficou empolgado, contou para a mãe dele, aí de repente Deus pega e fala assim, mas você não perguntou para mim se eu quero ou não? Como assim, Deus? Não é bom ser mestre? É bom. Mas você não perguntou para mim se eu tenho isso para a tua vida. É do meu jeito. É do meu jeito. Você não perguntou para mim. E quantas são as vezes que nós não perguntamos para o Senhor, achamos que aquilo que tem sido dado para nós é o que a gente tem que viver. Tem que ser do jeito do Rodney, tem que ser do jeito do irmão, tem que ser do jeito da irmã. Amados, Deus fez cada um com a sua singularidade. Não se compare com outro que você vai ter problema, porque não tem ninguém igual a você e não tem ninguém igual àquilo que Deus fez para que você vivesse. Deus falou assim, cara, eu quero te usar para que as pessoas saibam que quem te usa sou eu. Eu quero fazer a fim de que as pessoas vejam que fui eu. Daqui a pouco elas vão começar a pensar que o que você faz é porque você é mestre. É porque você tem um título. Eu quero que as pessoas saibam que quem te usa sou eu. E é pelo meu poder. E quantas? Dá uma aplauso ao Senhor. Poxa vida, amados. Muita gente está se comparando com outro, mas nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, porque Deus te fez para que se cumprisse na tua vida os planos dele, do jeito dele. Não fuja dessa verdade. Gideão aprendeu e ensina para nós isso. Você não vai querer ganhar uma batalha que Deus te escolheu para lutar da forma que o mundo faz. Eu separei outro texto aqui. Não queira imitar o mundo, 1 Samuel 8,5. Para que ele nos julgue. Isso aqui era o povo de Israel querendo um rei como os outros povos tinham. Falar assim, eu sou teu rei, eu sou teu Senhor, eu estou com vocês todos os dias. Ah, mas a gente quer imitar eles. Para que ele nos julgue como tem todas as nações. Lá em 1 Coríntios 1,7, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu. Você foi escolhido do Senhor. Então não se preocupa se você é forte, se é fraco, se você tem ou se não tem. Se preocupa como está o teu relacionamento com Deus. Você quer começar a colocar uma nova playlist na tua vida? Né? Colocar algumas músicas para serem tocadas? Busca no Senhor. Quer começar uma nova história? Quer restaurar o teu casamento? Quer restaurar a tua vida profissional? Você está lutando, alguém tem se levantado contra você, tem sido injusto. Busca Deus. Se fortaleça em Deus. Busque em Deus a resposta, busque em Deus a forma. Eu não estou falando que a gente não vai ter que sair para a labuta, até mesmo porque as pessoas possam conhecer Deus através de nós. Mas elas possam de fato conhecer Deus através de nós. Mas não um palavrão, não uma palavra dura, não agir de qualquer forma. Não uma expressão de ódio, uma expressão de descontrole. Não uma expressão de desrespeito, de desonra. Vocês me entendem, gente? Não é para a gente fugir das lutas, como Gideão não fugiu, como Davi não fugiu. Mas é para fazer da maneira correta, da maneira que até mesmo nos momentos mais complicados da nossa vida, nós possamos exaltar a Deus. Essa é a grande questão. O bom combate tem a ver com Deus no controle. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos cantar isso de verdade, gente. Se ele é nosso general, a gente segue ele. E as ordens que ele dá. E é dessa forma que a gente faz. Amém? Glória a Deus. Do jeito dele. Sempre do jeito dele. E por fim, e é uma das cenas mais lindas que eu tenho. Lá na Europa a gente fala que nós somos o povo da bacia. Vocês vão entender por quê.
Gente, parece que eu vivo na Europa, né? Pela fé eu vivo na Europa, mas eu nunca fui para lá. Né? São essas coisas incríveis que Deus faz. A gente conversa, a gente ministra, a gente pastoreia, a gente se relaciona, a gente vive, mas tudo à distância. Mas é o povo que Deus colocou para mim cuidar lá, com a Sirlene. Então eu tenho falado deles como se eu estivesse lá. E na verdade, nesses últimos meses eu tenho estado lá. Mas pela fé. João 13, 4 e 5 fala assim: levantou-se da ceia. Levantou-se da ceia, Jesus estava ceando, né? Tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui a gente vê, né, eu estou em João 13. Em João 3 a gente vê plena segurança de identidade. 3 e 4 a gente vê liderança de joelhos. E no 7 a gente vê aprender a obedecer e sem entender. Mas falando um pouco de Jesus, eram as últimas palavras dele. Sabe aquele negócio que você sabe, falou, estou indo embora, então deixa eu dar minhas últimas instruções. Deixa eu falar de coisas importantes, deixa eu falar de que forma que tem que ser feito, deixa eu ensinar, deixa eu instruir. Jesus dá uma lição incrível para a gente. Dá uma lição incrível para aqueles discípulos. No meio daquela disputa toda, daquela conversa toda, ele levanta, ele tira a sua capa, que era uma marca de autoridade, ele coloca em volta do seu corpo, como se fosse uma estrutura de serviço para poder se secar, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, algo que era um dos trabalhos mais baixos, menos valorizados naquela época. Poxa vida, mas qual que é a explicação? É o jeito de Deus. É o jeito de Deus para nos ensinar como eu preciso fazer. Você quer que alguém aprenda algo? Faça você primeiro. Você quer que alguém verdadeiramente conheça Deus? Meu irmão, não fica se preocupado com a tua identidade, o que vão achar de mim? Ah, mas se eu fizer esse trabalho? Ah, se eu for ajudar as meninas da limpeza? Ah, eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou, sei lá. O que vão achar? Mas estão precisando lá. Nossa, que batalha é essa? Devo ajudar, não devo ajudar? Devo fazer, não devo fazer? Mas se eu fizer, o que vão pensar de mim? E se eu falar de Jesus no meu trabalho? Mas ninguém fala, ninguém diz. Todo mundo se omite. Eu não sou todo mundo. A minha identidade é restaurada em Cristo Jesus. Eu tenho convicção do que eu sou. Eu tenho convicção do que Ele é. E eu tenho convicção do que Ele espera de mim. E eu tenho convicção de que a maneira que eu vou fazer é diferente provavelmente de tudo que todo mundo faz. Eu estou na contracultura. O reino de Deus é contra a cultura do mundo, amados. É aquilo que trava. Jesus fez isso. No mundo, para que você seja visto, você tem que ficar de pé. Você tem que gritar. O mundo, para você líder, você tem que ter uma postura, às vezes, que não tem a ver com autoridade, tem a ver com abuso. Jesus, para liderar, ele ajoelhou. Olha que legal isso, gente. Amados, diante de Jesus a gente se ajoelha, para que a gente possa estar de pé diante dos nossos problemas. Jesus ensinou isso. Ele se ajoelha, ele fica de joelho e começa a lavar. Se alguém quer ver um bom líder, olha para baixo, não fica olhando para cima não. Porque os bons líderes, aqueles que conhecem Jesus, eles estão trabalhando. Eles estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Esses que ajoelham são aqueles que fazem com que as pessoas conheçam a Deus, conheçam o amor de Deus. Olha quanto ensinamento nessa passagem, amados. De uma forma diferente de lidar com as dificuldades da vida. Não fica se debatendo. Se entrega. Às vezes a gente gasta a sola do sapato, procurando tantas coisas, onde Deus quer falar assim, ajoelha, que eu vou te dar uma direção. Ajoelha. Pedro não entendia aquilo e começa a debater. Jesus fala para ele assim, cara, faz, depois você vai entender tudo isso. Quantas vezes nós precisamos aprender isso? Eu não preciso ter que entender para obedecer.
A gente está falando das coisas de Deus. A palavra de Deus ela é eterna, ela é verdadeira, ela é poderosa. A gente quer ficar debatendo, eu quero entender, não entenda. Confia, creia, tenha fé, se entregue, viva o que Deus tem para você. Não fica buscando explicação. Ah, está diferente. Ah, está demorando. Ah, não sei, eu não sei. Meu irmão, glória a Deus, que muitas coisas a gente não sabe. Deixa que Deus sabe e deixa Deus comunicar para a gente. Essa é a maneira de Deus. Jesus não deixou de ser, não perdeu a autoridade. Ele fala assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu continuo sendo o que eu sou. E quando nós fazemos com essa convicção, nós nunca deixaremos de ser o que somos. E principalmente, nunca deixaremos de ser o que somos para Deus. Esse é o bom combate, amados. Nesse mundo com tantos extremos, com tantos opostos, com tanta coisa sendo lançada na nossa cabeça, meu irmão, toma cuidado. É justamente sobre isso que eu estou falando para vocês. Você não é mais um nessa batalha. Você é um do exército de Deus. As nossas lutas, e eu quero terminar. As nossas lutas, as nossas armas, como está lá em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas. E eu termino com esse versículo, queridos. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Ou seja, não é no nosso braço. Não é no nosso braço. Mas elas são poderosas em Deus para destruir todas fortalezas, todas as estruturas, aquelas que acabam sendo criadas por conta de teimosia, por conta de pecado repetido, que a partir de um determinado momento você não consegue mais enxergar que está errado, você só procura uma explicação para acomodar aquilo na tua vida. Isso é uma fortaleza. O mundo vive numa fortaleza demoníaca. Ele precisa não de mais um preso nelas. Ele precisa daqueles que vão libertar eles desse mundo. E a gente só vai libertar se a gente começar a fazer as coisas da forma que Deus faz. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Bom combate. O bom combate, ele começa quando nós nos colocamos diante do Senhor. A nossa vida começa a mudar quando nós começamos a entender quem Deus é e quem nós somos e o quanto nós precisamos dele. Eu quero prosseguir orando, mas antes de fazer isso, eu gostaria de fazer um convite para você. Você que está aqui pela primeira vez, ou tem vindo pelo menos algumas vezes, mas não teve a oportunidade de falar, Jesus, eu quero entregar a minha vida para você. Você entendeu essa ministração? Parece que isso bateu forte no teu coração, queimou. Eu falei, eu quero lutar o bom combate. Eu não quero simplesmente viver. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter uma vida relevante. Eu quero ser protagonista na história. Entendendo que o protagonismo não tem a ver com a tua vontade, tem a ver com a vontade de Deus. A palavra fala que nós devemos entregar a nossa vida. Nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador. E fazer isso publicamente. O convite é o seguinte, gente. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus e gostaria de fazer isso agora, eu gostaria que você levantasse a sua mão para que eu pudesse orar por você. Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Se tem alguém, eu gostaria que você levantasse a tua mão. Se fosse possível, ficasse de pé, que eu não estou enxergando aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? E pode ficar de pé agora? Glória a Deus. Glória a Deus por essa vida. Gostaria que alguém pudesse chegar até essa senhora e ficar ao lado dela. Alguém mais? Aleluia. Entregar a vida para Jesus é falar, eu aceito tudo que você fez. Eu aceito que o Senhor morreu naquela cruz. Eu aceito que você ressuscitou. Eu aceito que você escreveu meu nome no livro da vida. Eu aceito que a partir de hoje eu não sou mais criatura, mas eu sou filho. É como você tomasse isso para você publicamente e escrevesse uma carta para que todos pudessem ver e assinasse embaixo. E essa assinatura não estaria sozinha, a de Deus estaria lá, só que a dele fez com sangue. Alguém mais que nunca entregou, que nunca confessou, que nunca fez isso publicamente e está sentindo o desejo no coração e quer fazer isso hoje, levante e faça. Não deixe para depois.
Essa é a maneira de Deus. Essa é a maneira de Deus. Esse é o início do bom combate. Irmã, seja bem-vinda a essa família. A família de Deus. Que o Senhor te leve, que o Senhor te traga. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre o seu rosto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe através da tua vida, a tua família. Alcance os teus filhos, alcance a tua história, as próximas gerações. Que o Senhor abra portas e coloque pessoas. Que o Senhor te levante, que o Senhor faça com que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Que através da tua vida uma multidão o conheça. Que através da sua vida uma multidão conheça o céu. Hoje é um dia muito especial. Eu tenho certeza que Deus está muito feliz pela tua vida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela salvação. Obrigado por essa marca de poder, Senhor Jesus, que nós podemos ver em Ti. Que essa senhora, Pai Todo-Poderoso, que eu não conheço, mas eu já amo, que essa senhora possa ser protagonista da sua vida. Que nesse protagonismo, Pai, todos os holofotes estejam em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe. Irmã, glória a Deus. Pode seguir o pastor Val, ele vai te levar para que você possa pegar suas informações e tudo mais. Isso vai ser importante para a gente poder se relacionar, para que essa senhora sinta recebida de verdade aqui na nossa igreja. Agora você que quer, sempre perguntas, amados, porque nós temos que escolher. Esse é o nosso Deus. Livre-arbítrio, liberdade. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Eu quero perguntar para você e gostaria de orar por você, caso você queira. De a partir de hoje começar a não só lutar, mas lutar o bom combate. Eu quero orar para que a unção do Senhor venha sobre a tua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero lutar, mas eu não quero lutar de qualquer jeito. Eu quero lutar, mas eu não quero mais lutar com qualquer arma. Eu quero saber esperar, eu quero confiar mais em Deus. Amados, quem nos dá isso é Ele. Ele que nos leva a essa conquista, Ele que nos leva a esse lugar de vida plena, mesmo vivendo em desertos, mesmo tendo pessoas perseguindo, sabendo que Ele vai fazer a nossa vingança, mesmo estando com o menor número ou com as menores possibilidades, mesmo liderando de joelhos. Essa é a maneira de Deus. Fecha os seus olhos, levanta as suas mãos e fala: Deus, eu estou aqui, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Fala: Deus, eu quero isso para mim. Fala mais alto, eu quero essa nova vida, eu quero o bom combate, eu quero as tuas armas, eu quero me alegrar na tua presença, eu quero fazer a coisa certa. E se eu estiver fazendo a coisa errada, eu quero me arrepender, porque daqui para frente não vai ser mais dessa forma. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, por essa palavra, por essa direção. Te agradecer, Pai Todo-Poderoso, por esses que se colocam diante de Ti, Papai, desejando, Senhor, uma nova vida a partir de hoje. Uma vida, Senhor Jesus, cheio das Tuas expectativas. Uma vida cheia da Tua presença. Uma vida, Senhor Jesus, que muitas vezes vai se alegrar na batalha, Pai Todo-Poderoso, porque ela faz parte dos Teus planos para a vida dela. Mas em nenhum momento, Senhor Jesus, vai desistir. Porque enquanto não estiver bom, não é hora de parar de orar. Enquanto não estiver bom, não é hora de parar de buscar, não é hora de parar de crer, não é hora de parar de ter lágrimas nos olhos, ou substituí-las. No primeiro momento, lágrimas de tristeza, mas sabendo que em breve as lágrimas serão de alegrias. Senhor, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa o Teu povo. Revista-os, Pai. Restitua-os, Deus. Faça diferente. E faça, Senhor Jesus, pois eu sei que eles serão aqueles, Senhor Jesus, que se levantarão. Ou serão aqueles, Senhor Jesus, que se ajoelharão. Ou serão aqueles, Senhor Jesus, que muitas vezes, Pai Todo-Poderoso, se calarão. Mas farão tudo isso para a glória do Teu nome. Senhor, eu quero enviar, Senhor, os Teus filhos a prosperarem. Eu envio os Teus filhos em nome de Jesus a tomarem posse, Senhor. A viver, Senhor Jesus, a plenitude do Senhor. A viver os Teus milagres. A serem, Senhor Jesus, como aqueles, meu Pai, que lutam não porque têm, Senhor Jesus, armas físicas nas mãos, mas porque sabem que tem as suas armas espirituais, aquelas que o Senhor fortaleceu e deu para cada um, para que fossem vitoriosos. Em nome de Jesus, nós somos a igreja de Cristo, a igreja que vai vencer, e que enquanto ela não for embora, ela vai mudar, ela vai transformar a sociedade pelo poder que há, e o único poder,
o poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos: o Brasil pertence a Jesus Cristo, e não importa que uma multidão se levante contra eles. O nosso louvor vai destruir essas fortalezas. A nossa adoração a Deus vai destruir essas fortalezas, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nos leva, Pai, para mais uma semana, Deus. Deus amado, que Teu amor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a Tua graça, Espírito Santo, que as Suas eternas consolações acompanhe os Teus filhos, Pai, nessa semana e todas as demais semanas, em todas as escolhas, em todos os momentos. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Jesus, pelas portas dessa igreja que se abrem todos os dias, em especial no domingo, para que nós, como família de Deus, possamos nos reunir. E a partir dessas reuniões, estabelecer um novo tempo nas nossas vidas. Que essa palavra, Senhor Jesus, que fora ministrada, que fora semeada hoje, ela, Senhor Jesus, não faça só parte do intelecto, do conhecimento, mas que a partir de hoje, em nome de Jesus eu te peço, Pai, sejam atitudes poderosas, para que nós possamos lidar com as nossas escolhas da Tua forma, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Igreja, Deus abençoe grandemente a sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos.